antiga Siracusa, onde as ruas eram marcadas pela opulência romana e pelo sofrimento silencioso dos cristãos perseguidos, nasceu uma jovem destinada a iluminar séculos, Luzia, cujo nome significa luz. Desde seus primeiros anos, ela demonstrava uma sensibilidade incomum, sempre inclinada para ajudar os pobres, visitar doentes e dividir o que tinha com aqueles que nada possuíam. Apesar de pertencer a uma família nobre, seu coração era simples, atento e profundamente movido pela compaixão. Sua mãe, Eutíquia, sofria há anos de uma grave hemorragia, e a doença consumia não apenas sua saúde, mas suas esperanças. Foi então que Luzia tomou uma decisão ousada: viajar com a mãe até o túmulo de Santa Águeda para pedir sua intercessão. A peregrinação era longa, carregada de silêncio e oração. Mas a jovem caminhava firme, guiada por uma fé que já reluzia como chama viva. Ao chegar diante do túmulo da mártir, Luzia ajoelhou-se, colocou as mãos sobre a pedra fria e implorou pela cura de sua mãe. Um milagre aconteceu. Eutíquia recuperou-se imediatamente, e aquela cura transformou para sempre o destino das duas. Ali, naquele lugar sagrado, Luzia fez um voto definitivo: consagrar toda a sua vida a Cristo, entregar-se totalmente a Ele e jamais se casar com homem algum. Era o início de um caminho que a conduziria à glória e ao sacrifício. Ao voltar para Siracusa, Luzia revelou à mãe seu desejo de permanecer virgem, dedicando sua vida à oração e às obras de misericórdia. A mãe, tocada pela graça recebida, apoiou a filha. Mas havia um obstáculo perigoso. Luzia já estava prometida em casamento a um jovem pagão influente, membro da elite romana. Ele esperava não apenas a união, mas os benefícios políticos e financeiros que ela traria. Quando Luzia recusou a proposta, dizendo que já havia entregue sua vida a Cristo, a recusa tornou-se um ataque pessoal, um insulto à honra romana. O pretendente, tomado pela fúria e pelo orgulho ferido, denunciou Luzia como cristã às autoridades do império. Era um tempo em que professar a fé cristã significava assinar a própria sentença de morte. Logo, ela foi presa, interrogada e levada diante de magistrados que tentavam convencê-la a renunciar à fé. Mas Luzia, mesmo tão jovem, tinha uma coragem que desafiava a lógica. Seus olhos brilhavam como se vissem algo além das ameaças humanas, e suas palavras, calmas e firmes, enfureciam os oficiais. Ela declarava sem hesitar: "Meu coração pertence a Deus e nada pode separá-lo dele." A cada tentativa de intimidação, sua fé se tornava ainda mais luminosa, irradiando coragem para todos que a ouviam. As autoridades decidiram, então, humilhá-la publicamente. Ordenaram que fosse levada à força a uma casa de prostituição para apagar sua honra e sua fé diante do povo. Porém, ao tentarem arrastá-la, algo inexplicável aconteceu. Ninguém conseguia movê-la. Soldados experientes a puxavam com cordas, amarravam bois para deslocá-la, e mesmo assim, Luzia permanecia imóvel, como se raízes invisíveis a prendessem ao chão. A multidão assistia perplexa, e até os pagãos começaram a suspeitar que uma força divina envolvia aquela jovem. Irritados com a resistência incompreensível, os oficiais partiram para torturas brutais. Acenderam uma grande fogueira ao redor dela, tentando queimá-la viva. Mas as chamas não a tocavam. A fumaça passava por ela como vento leve, e Luzia permanecia em pé, serena, pronunciando palavras de fé que ecoavam como desafio aos carrascos. Diante da impotência dos algozes, decidiram recorrer a uma violência ainda maior. Segundo antigas tradições, seus olhos foram arrancados na tentativa de destruir a luz que brilhava em sua alma e de impedir que seu olhar firme continuasse a inspirar os cristãos. Mas nem essa barbaridade foi capaz de silenciá-la. Dizem que, milagrosamente, seus olhos foram restaurados por Deus após sua morte, tornando-se símbolo eterno de visão espiritual e proteção. Por fim, incapazes de dobrar sua fé,
decidiram executar Luzia com a espada. Mesmo ferida mortalmente, ela continuou falando, profetizando sobre a queda dos perseguidores e o triunfo da fé cristã. Seu corpo, banhado em sangue, tornou-se testemunho de pureza e coragem. Morreu ali, pronunciando palavras que até hoje ecoam na devoção popular. A fé verdadeira não pode ser apagada, porque é luz eterna. Após seu martírio, Siracusa inteira se comoveu. Devotos começaram a relatar milagres. Cegos recuperavam a visão, enfermos eram curados, desesperados encontravam consolo. A fama de Santa Luzia se espalhou rapidamente, atravessando continentes e séculos. Ela se tornou padroeira dos olhos, da visão, daqueles que buscam clareza espiritual e proteção divina. Sua festa, celebrada em 13 de dezembro, tornou-se símbolo de luz no período mais escuro do inverno europeu, lembrando que nenhuma escuridão é capaz de vencer quem carrega a luz de Cristo. Hoje, diante de suas imagens, milhares de devotos acendem velas, fazem promessas, oferecem lágrimas e agradecimentos, porque a vida de Santa Luzia continua sendo um farol que atravessa o tempo, ensinando que a verdadeira força não está na violência, mas na fé inabalável que permanece acesa, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Após seu martírio, as autoridades romanas tentaram apagar sua memória, acreditando que a morte seria suficiente para silenciar sua influência. Mas o efeito foi exatamente o contrário. A notícia da coragem de Luzia se espalhou como fogo pelas comunidades cristãs, alcançando regiões distantes do império. Monges e líderes religiosos começaram a registrar seu testemunho, transmitindo de geração em geração os detalhes de sua fé inabalável. Muitos viajavam até Siracusa para rezar diante de seu túmulo, onde relatos de curas e prodígios começaram a se multiplicar. Pessoas que haviam perdido a visão enxergavam novamente. Enfermos que já haviam perdido as esperanças recuperavam suas forças. E testemunhos emocionantes eram colhidos por padres e bispos que reconheciam naquela jovem mártir um sinal claro da presença de Deus entre o seu povo. Assim, o nome de Luzia atravessou fronteiras, transformando-se em símbolo de resistência espiritual diante de qualquer perseguição. À medida que os séculos avançavam, a devoção a Santa Luzia ganhava força. Igrejas começaram a ser erguidas em sua honra, e seus olhos, arrancados no martírio, mas restaurados milagrosamente, tornaram-se símbolo de proteção para todos os que desejavam enxergar com clareza o caminho da fé. Em muitos lugares, tradições populares surgiram, como o costume de acender velas no dia 13 de dezembro, celebrando a luz que vence as trevas. Na antiga Europa do Norte, seu nome passou a representar o retorno da esperança em meio ao inverno, quando as noites longas e escuras pareciam dominar tudo. Mesmo sem nunca ter pisado nessas terras, Luzia tornou-se luz para povos que buscavam coragem para enfrentar seus próprios tempos de sombras. Assim, sua história alcançou culturas diversas, unindo o mundo pela fé e pela simbologia da luz divina que ela representava. Com a expansão do cristianismo, relíquias atribuídas a Santa Luzia foram transportadas para diversas regiões. Muitas chegaram ao continente europeu durante a Idade Média, e multidões se reuniam diante delas para pedir proteção e agradecer graças alcançadas. A devoção tornou-se tão profunda que reis, rainhas e grandes líderes espirituais solicitavam sua intercessão antes de batalhas, viagens ou decisões importantes. Ela era reconhecida como aquela que ajudava a enxergar além da aparência, além do medo, além das incertezas. Para muitos cristãos, Santa Luzia era mais do que uma mártir. Era um convite constante para uma vida iluminada pela verdade de Deus. Mesmo aqueles que não sofriam perseguições diretas encontravam em sua história um modelo de entrega total, de pureza de coração e de coragem que jamais se dobra diante da injustiça.
Com o passar do tempo, a arte sacra também passou a retratar Santa Luzia de maneira marcante. Pintores renomados, escultores e artesãos de várias épocas dedicaram obras inteiras à sua imagem. Em muitas representações, Luzia aparece segurando um prato com seus olhos, símbolo do martírio, mas também da visão espiritual que jamais lhe foi tirada. Em outras, ela aparece com a palma da vitória ou com uma lamparina acesa, representando a luz eterna de Cristo refletida em sua vida. Essas obras, espalhadas pelos séculos, ajudaram a fixar sua história no imaginário cristão, inspirando fiéis em todo o mundo. Em igrejas e capelas, suas imagens recebiam flores, cartas, fotografias e velas acesas por devotos que buscavam coragem e clareza. Não era raro encontrar pessoas ajoelhadas durante horas diante de suas imagens, pedindo força para vencer batalhas pessoais, doenças e dificuldades espirituais. Hoje, Santa Luzia continua sendo uma das santas mais queridas e veneradas da Igreja Católica. Milhões de devotos celebram sua festa com entusiasmo, fé e gratidão. Em muitos lugares, procissões percorrem ruas inteiras, levando sua imagem adornada com flores e luzes. Crianças vestem-se de branco em sua homenagem, simbolizando a pureza e a esperança que ela representa. Fiéis acendem velas diante de seus altares, pedindo proteção para seus olhos, para suas famílias e para seus caminhos espirituais. Em hospitais, muitas pessoas depositam suas esperanças em sua intercessão, acreditando que ela pode restaurar não apenas a visão física, mas também a capacidade de enxergar a verdade e encontrar a luz nos momentos mais difíceis. A vida de Santa Luzia, marcada por pureza, coragem e sacrifício, permanece viva, transformando corações e iluminando almas que buscam força nas sombras do mundo moderno. E assim, sua história continua sendo contada, não apenas como um relato antigo, mas como um farol que atravessa os séculos para lembrar que a verdadeira luz nunca se apaga. Hoje, no mundo moderno, onde tantas pessoas buscam respostas rápidas e perdem-se entre incertezas, Santa Luzia se torna novamente um símbolo necessário. Ela nos recorda que a visão mais importante não é a que os olhos enxergam, mas a que o coração é capaz de perceber. Devotos de todas as idades continuam a acender velas diante de suas imagens, pedindo discernimento, proteção, cura e força para enfrentar os desafios de um tempo tão turbulento. Em cada oração, em cada lágrima depositada aos seus pés, revive-se a mesma confiança que transformou uma jovem siciliana em testemunha eterna da luz divina. Santa Luzia permanece como protetora dos olhos físicos, mas também como guardiã da visão espiritual que permite enxergar a verdade em meio às mentiras, a esperança em meio ao desespero, a luz em meio à escuridão. Sua vida e seu martírio atravessam os séculos como uma voz que continua a dizer: permaneça firme, a luz de Deus jamais será vencida. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.